Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro. E aqui do meu lado é o meu amigo de sempre, Thiago Bentes. Fala aí, Thiago, beleza? Fala, Book, tudo bem, cara? Tranquilo. E o nosso convidado de hoje é o Ian Oliveira, advogado, empresário e ex-diretor de futebol do Clube do Remo. É aí para a galera do Leão. Provavelmente vão ter muitas curiosidades aí que a gente vai ficar sabendo nesse episódio, beleza? Ian, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Boa noite, Thiago. Boa noite, Book. Boa noite, pessoal que está escutando aí. Cara, é sempre muito prazeroso falar. Eu gosto de falar, falo pelos cotovelos. E quando são assuntos assim interessantes, que a gente pode aliar a parte aí de geopolítica, futebol, enfim, estou aqui ao dispor de vocês. Vamos bater um papo legal. E Beleza. Karatê? Tu abandonou o Karatê? Isso aí foi minha infância, mas não volto mais não. Pelo amor de Deus, cara. Karatê é vida. Pô, Ian, Ian, tu foi... Tira uma dúvida, é algo que eu quero saber. Tu foi o cara que montou o time junto com, eu acredito, com o técnico, com o presidente lá, eu acho que é o Fábio. Tu que é o cara que montou o time que teve o acesso à Série B? O time do Remo? Cara, lá no Remo funciona assim. A gente entrou em 2019 e desde quando a gente entrou, a nossa filosofia foi tomada de decisões em colegiado. Então, são 3 diretores de futebol, cada um com seu métier, sua especialidade. Mais o executivo, que é uma pessoa contratada, né, que tem essa vivência do futebol e é alguém que não é estatutário, digamos assim, né, da instituição. E o presidente. Então, são 4 pessoas, basicamente. Não, 5 pessoas, basicamente, tomando decisões. Sim, eu posso falar que eu participei da montagem em 2019, 2020 e 2021 também, mas o mérito não é todo meu e o demérito também não é todo meu, sabe? Esse é era o nosso lema, digamos assim, lá dentro, porque todas as tomadas de decisões eram em conjunto, nenhuma contratação uma pessoa fazia sozinha e nenhuma dispensa uma pessoa também fazia sozinha. Então, eu posso dizer que sim, mas não com exclusividade, entendeu? Então não tinha nenhum Rodrigo Caetano lá. Tem. Tem? 2019 tinha o Mancha, que veio do Sampaio Corrêa, depois de ter conquistado a Copa do Nordeste lá e ter feito boas campanhas na Série C, Série B. 2020 a gente trouxe o Kila, que é gaúcho. O Kila tinha mais de 10 anos de experiência de Grêmio. Depois ele passou por Náutico, o Náutico na Série A. E aí ele veio para o Remo, que foi o ano do acesso. E ano passado a gente trouxe o Thiago, que é carioca. O Thiago, ele é o coordenador da seleção olímpica. E a gente trouxe ele também, uma pessoa... Todos os 3, assim, foram pessoas com que eu tive um contato muito bom, com que eu aprendi muito. E tenho um carinho muito grande, assim. Falo com eles até hoje. Entendi. Tu então teve uma boa experiência, assim. Tu tá com quantos anos, cara? 27. Tá novo pra caramba, né? Tu entrou lá, então, 25, mais ou menos. 24 pra 2019. 25. Exatamente. Entendi. Como é que é essa vida, assim, desses bastidores de futebol? Como é que é, cara, por trás, assim? E tem... Aqui, tipo, também tu fez no norte, assim, né? O trabalho foi no norte. Não tem tanto glamour no norte. A gente tem muito mais barreiras, muito mais obstáculos do que clubes do Sudeste, por exemplo, do Sul. Mas tem muita glória, assim, no trabalho, né? Tem muito amor no trabalho envolvido, eu imagino. Como é que é o negócio, mais ou menos? Cara, assim, primeiro que para esses 3 diretores que são nomeados pelo presidente, é uma coisa assim que a gente faz. Eu não gosto do termo, mas é abnegado, sabe? Então, a gente não recebe por isso. Então, eu compartilhava ali a minha rotina entre o meu escritório, de manhã, ele à tarde.
e o restante do dia eu passava lá no Baenão, discutindo, conversando, prospectando, enfim, fazendo trabalho. E, assim, a questão de glamour, hoje eu vejo que a gente colhe ainda o fruto de uma visão muito equivocada que se tinha aqui no Norte, e que primeiro abriram o olho no Sul e Sudeste para depois essa onda chegar aqui, como sempre acontece, que é o quê? Remo e Paysandu começaram a investir em estrutura de 2016 para cá, entendeu? Então, antes disso, qual que era o lema? Era montar time, gastar dinheiro no time, se for campeão, ok, se não for, segue o jogo, mas não deixava nenhum tipo de legado, entendeu? Tu não pegava os resultados daquele time, ou tu não conseguia ter uma divisão, uma gerência financeira ali para tu teres a capacidade, o poder de investir para que ano que vem tu volte melhor, ou volte de uma forma mais capacitada. Pelo contrário, só a título de exemplo, 2014, o Remo jogou o campeonato estadual com uma folha de R$600 mil por mês. Isso para jogar paraense. Em 2017, não, pulei, 2015, o Remo montou também um time nesse patamar financeiro, conseguiu acesso para a Série C. Só que em 2016, o Remo já não tinha dinheiro para mais nada. Então, se viu obrigado ao quê? Sair do R$500 mil de folha financeira para ter que fazer uma de 350 mil. Em 2017, o Remo teve que fazer uma folha de 250 mil. 2018, mesma coisa. Então, assim, o que estava acontecendo era uma involução no poder aquisitivo, no poder de investimento do clube. Então, de 2016 para cá, quando foi que chegou essa onda de não adianta só gastar todo o dinheiro para montar elenco, tem que fazer um legado, tem que investir em estrutura, até para chamar a atenção do mercado, né, para dizer que está sendo feito alguma coisa diferente. Antes disso a gente não tinha nada, sabe? Só estava evoluindo. Agora, por exemplo, se pode questionar o fato das contratações do Remo esse ano, se são boas, se são ruins, mas a gente está com uma folha aí que, acredito eu, não tenho mais essas informações privilegiadas e certeiras, de algo em torno de 800, 900 mil, pagando em dia, com passivo trabalhista, passivo cível, sendo ali organizados e sendo ali quitados. Então, assim, o Remo saiu de uma posição em que estava evoluindo para uma capacidade assim que ano que vem pode pensar em fazer folhas mais caras, em projetos mais ousados. Então, o que o Remo vem apresentando hoje é um crescimento de fato. Por que eu estou falando disso? Para mostrar que o glamour do Norte, a falta de glamour no Norte, ele é questão de escolha. Foi o que o Remo escolheu nos últimos 20 anos, entendeu? Há 20 anos atrás, São Paulo estava começando a se estruturar, Corinthians, mal bem, Internacional, Grêmio, e aqui no Norte não, ninguém falava disso, ninguém falava de diretoria profissional, de ter um departamento médico eficiente para tratar atletas até de outros estados. Ninguém falava da importância disso. E agora falando um pouco do desafio, assim, a glória é aquela coisa assim, no futebol ele te proporciona o ápice de tudo. Pô, conseguiu acesso, foi o ápice da emoção ali, um dos momentos mais loucos da minha vida. Mas cada derrota, assim, por mais besta que seja, era muito sofrido. Muito, muito, muito. Tu te sentias culpado nas derrotas? Sim, sim, porque é duro de falar, porque assim, a gente carrega a culpa, a gente assume a responsabilidade,
Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a noção de que tem muita coisa que foge do nosso controle, entendeu? Vou dar um exemplo. Tem jogos que a gente vê que a gente perde porque tem um conflito ali de ego, de jogadores que não foi bem resolvido durante a semana, e no jogo percebe ali que há uma desavença, ou que um deixa de passar a bola para o outro no momento que deveria. Tem jogos em que aí a gente fala da parte física, que, por exemplo, a gente faz tudo ali regrado, só que, por exemplo, chega numa rodada e tá todo mundo lesionado, entendeu? Às vezes, e eu lembro de um jogo que demonstra muito isso, Remo e Botafogo ano passado. Cara, a gente martelou, o Botafogo era um dos melhores times do campeonato, tanto que subiu. E aí, do nada, os caras acharam um gol. E aí, nos últimos lances, era bola batendo na trave, era zagueiro tirando de cima da linha. Então, tipo, não era para acontecer, sabe? Então, a gente vai ali para um lado do intangível. Fora que gerenciar pessoas, assim, gerenciar 30 jogadores com a questão do ego, de vaidade, com a questão também do conflito, impressão de torcida, falta de adaptação da família na cidade. Enfim, cara, tem muitos fatores aí que não deixa ninguém ter paz, sabe? Uhum. É uma loucura boa. Enquanto tá lá, não tem paz. Não, nem um pouco. O Fábio ainda tá lá, né? O Tá, Fábio Preenche, né? cara, eu admiro muito a resiliência dele, véio, porque tipo assim, é um cara que faz tudo certo, é um cara que, como eu te falei, sempre preocupado em deixar um legado assim, dentro do clube. As pessoas podem discutir tomadas de decisões pontuais, mas quando olha o trabalho como um todo, é difícil fazer comparações até na história do clube. E eu, particularmente, assim, deu 3 anos de clube, eu já estava de saco cheio, já não aguentava mais ter essa rotina. E aí eu pedi para sair. Eu falei que não dava mais, tomei essa decisão e resolvi me dedicar, usar esse tempo para dedicar à família e outras coisas mais, como é que eu posso dizer, mais prazerosas, assim, menos sofridas, digamos assim. Entendi. Então, o Remo te matava e por ele tu morrias. Era mais ou menos isso que era a tua rotina. Basicamente. Agora, Foda. tu que viveu isso de dentro, né? Uma realidade que a gente não conhece, assim como tu. Como é que você lidava com essa pressão da torcida? Levando em consideração que a torcida do Remo é uma torcida das mais apaixonadas e aguerridas aqui do Norte, né? Do Brasil, né? Porque é do Brasil. E eles, quando o time tá bem, é aquele alvoroço, né? É aquela paixão, aquela empolgação, aquela coisa toda. E quando tá ruim, eles também, como diz o paraense, né? Fica mordido. E aí vai para cima da pressão. Como é lá dentro a galera lidando com isso aí? Essa Eu relação. costumo falar que a torcida do Remo, ela potencializa tudo, né? Por exemplo, se tu tem 2 vitórias seguidas, a torcida transforma o clube no Barcelona. Mas se tu tem 2 derrotas seguidas, é o pior time do mundo. Então, é 8 ou 80. Não dá para falar em equilíbrio quando se trata de torcida do Remo. E eu acho que do Paysandu também é assim. Uhum. Assim, internamente, a gente não consegue se blindar totalmente. Por quê? Porque é diferente de clubes maiores, até mesmo por uma questão de estrutura, por exemplo. É um estádio onde você também treina, você aloja os jogadores, que fica no centro da cidade, é de fácil acesso. Então, se qualquer torcedor quiser ir lá e cobrar, independente de como seja, ele vai e consegue. O trânsito de pessoas também é muito livre, digamos assim, em dias de jogos, em dias de treino, enfim. E também a gente tem
uma imprensa que ela não está 95% delas não estão nem aí para nada do que falam, entendeu? Acham que o que falam não ganha repercussão no sentido de formar opinião, entendeu? Então, focam muito na questão do quanto mais polêmica, quanto mais assunto tiver, melhor, e pouco na questão assim do tentar compreender as decisões, questionar de maneira fundamentada. Enfim, eu sinto falta um pouco dos estudiosos do futebol, sabe? Uhum. E é uma coisa assim que é outra coisa também. É muita cobrança do curto prazo, entendeu? Então, às vezes tu tem que, não é o ideal, mas por essa pressão interna chegar muito fácil. E aí, por exemplo, o Remo também não é autossustentável, depende de patrocinador, depende de público nos estádios, depende de renda, o que também não é ideal, mas o Remo ainda não conseguiu, entre aspas, diminuir isso. Aí tu imagina, um presidente tendo que tomar uma decisão impopular, sabendo que vai ter que pagar o salário no outro mês, com a torcida afastada, digamos assim, com a torcida puta da vida. Por isso que acontece de tentar, às vezes, trazer contratações que tenham uma certa repercussão, jogadores com mais históricos e tudo. E só me lembra aí o que eu deixei de falar, porque às vezes eu viajo, assim. Não. Aqui, Não, aqui, tá, tu não, tá aqui indo. tu não deixa de falar nada. Aqui tu vai falando só e se alguma coisa ficou pra trás, a gente junta depois. É em Fica relação a tranquilo. essa relação, né, Uhum. da torcida com a liderança do clube. E agora, só engatando mais uma aí, essa pressão que a torcida dá, em algum momento, assim, já chegou a lhes dar aquela pressão no sentido de querer influenciar o quadro dos titulares, por exemplo, e aí a diretoria ter que acatar isso pela pressão da Não, torcida, isso acontece? Chega não, a esse não, nível? não. Assim, não é uma coisa tão estrutural assim, entendeu? É uma coisa assim mais assim externa. Quando eu falo de externa, é tipo assim, basicamente a torcida do Remo feliz tem dinheiro no clube, a torcida do Remo puta não tem dinheiro no clube. Hoje é assim, então fica uma coisa muito volátil, sabe? O projeto ele tem que ser feito ali de uma forma racional, mas também a gente sabe que uma hora ou outra vai ter que sair um pouquinho do trilho para tentar chegar nesse equilíbrio, entendeu? Mas esse ponto aí, não. Uhum. Não é igual, por exemplo, uma torcida do Boca Juniors, que tem essa pressão, assim, que tem esse poder de influência, porque consegue tomar conta tanto da parte externa quanto da parte externa, institucional da coisa, que é a La Doce, né, que é a torcida organizada deles. Ó. Cara, o interessante. Tira uma dúvida: o presidente do Remo, ou o presidente de clubes, assim, eles recebem algum salário ou todo o trabalho é doado pro clube? Assim, sempre foi abnegado, mas de uns anos para cá isso vem mudando. Isso começou a mudar quando o presidente do Bahia passou a ganhar salário, que é o Marcelo, acho que é Marcelo Paes o nome dele, se eu não me engano. E aí ele ganhava um salário de 30 mil, salvo engano também, mas acho que era isso, para ele tomar conta do Fortaleza, para ele gerir o Fortaleza não, o Bahia, Bahia. perdão. No Vitória tem uma situação semelhante, que é o Paulo Carneiro. Tem no Bahia, tem que ter na Vitória, senão dá briga. Só que o Paulo Carneiro, ele é uma coisa mais o grupo político que ele faz parte, é como se desse uma carta branca para ele no clube. Pelo menos dava, né? Porque ele saiu. É como se tivesse dado uma carta branca para ele no clube e ele meio que se auto-remunerava. Era mais ou menos assim que funcionava.
Teve até um escândalo ano passado, quando o Vitória estava caindo da Série B, que descobriram que durante a crise do Vitória, no Brasileiro, ele tinha adiantado para ele 4 meses de salário. Bacana, né? Ele trabalhar motivado, né, cara? É isso aí. Afinal de contas, tem que motivar o jogador, tem que motivar os líderes também. Aí assim... Mas isso ocorreu mesmo, então. Sim, só que aí o mais tradicional é o seguinte, a estrutura é ter o presidente, que é o eleito, né, pelos sócios do clube, é ter o diretor estatutário, que normalmente é o diretor de futebol, que também é nomeado pelo presidente, e ter um executivo, que aí é uma figura que é contratada. Uhum. E aí esse cara faz o quê? Gerencia o orçamento do futebol, é responsável pelas contratações, é responsável por gerenciar os setores ali de fisioterapia, de a parte médica, a parte da psicologia, assistência social. Enfim, é como se fosse um gerente que faz o futebol funcionar, sabe? A parte dos analistas de desempenho. E dentro dessa estrutura há sempre o diálogo dos três, né? O diretor de futebol, o presidente e o executivo. Quanto tempo dura uma gestão dessa? Tem tempo de fala? Depende de clube. No Remo eram 2 anos, só que aí conseguiram aprovar a mudança do estatuto para aumentar, virar uma eleição de 3 anos e tirar a possibilidade de reeleição. Aí não tem reeleição. A partir de agora, não. Mas o Fábio é reeleito já, né? Porque isso entrou em vigor quando ele já estava no cargo, entendeu? Uhum. Entendi. Foi ano passado que mudou, se eu não me engano. E o pessoal fala muito de pelo menos a gente que acompanha assim, a gente vê muito pessoal falar que o problema dos clubes que estão no norte ou no nordeste depende principalmente do lugar do nordeste onde estão. A gente enfrenta muito desafio logístico. Isso faz com que o clube gaste mais, isso faz inclusive com que os jogadores não queiram ir para o norte. São coisas assim que a gente do lado daqui ouve, né? Não querem ir para o norte, por isso tem que oferecer salários maiores, mais benefícios, que o jogador fica mais cansado, etc. Inclusive, eu vi recentemente algo parecido do Thiago Nunes, que foi. O técnico, né? Foi técnico do. Ele foi técnico do Fortaleza, não foi no Ceará, foi no Ceará. Ceará. Ele foi técnico no Ceará. E eu ouvi esse tipo de coisa. Isso acontece mesmo, cara? Vocês têm esse tipo de problema aí que acaba tocando financeiramente? Como é que lida com isso? Os salários têm que ser maiores? Como é que é? Cara, muito, muito. E isso atinge vários aspectos. Vários. Eu costumo falar que essa questão geográfica, ela exige que se façam algumas mudanças muito drásticas na nossa maneira de pensar o futebol. Eu vou te falar, por exemplo, primeiro ponto, eu nem estou falando aqui de distância, eu estou falando mais da parte de cidade mesmo. Tem muitos casos de jogadores que vêm para cá e chegam na cidade, apesar do ótimo salário, se arrependem. Uhum. A esposa não se adaptou, não tem muita opção de lazer para criança, para família. Então, sim, tem essa questão familiar que pesa muito. A outra questão é muito caro quando você compara outros centros, por exemplo, se o cara vai ter uma família aí com... Geralmente, o jogador tem muito filho. Então, se a gente pegar assim, um jogador com uma esposa, mais 3 filhos, e o jogador também é acostumado com uma vida assim de luxo, então vai querer um apartamento ali bom, cara, ele vai gastar uns 5 mil de aluguel por mês aqui em Belém, mais uns R$ 1.000 de energia por mês.
Então, e nem sempre, na verdade nunca, salvo algumas exceções, o clube consegue dar um auxílio moradia nesse parâmetro. Geralmente é R$ 2.000. E aí o jogador tem que tirar do salário dele para adequar de acordo com o que ele acha que é necessário. E então isso pesa muito. Aí, por exemplo, quer ver a família lá na terra natal, as passagens são mais caras, demanda muito tempo. Por exemplo, teve 2 dias de folga. Se o cara joga em São Paulo e tem família no Rio, ele consegue fazer uma ponte aérea rapidinho, ver lá o pessoal e tudo, e voltar. Aqui não, aqui é praticamente um dia inteiro só de conexão, de escala, dependendo de onde ele mora. Então tem esses 2 fatores, é muito oneroso, tem a questão familiar, de adaptação. Tem um terceiro ponto, devido a esses 2 fatores, de ser muito caro e da adaptação, o Remo, Paysandu, eles basicamente têm que indenizar o jogador para trazer, sabe? Uhum. Eu digo indenizar porque se o cara ganha 15 mil para jogar ali no interior de São Paulo, para vir para cá ele vai querer uns 30, entendeu? Uhum. Então acaba sendo uma mão de obra mais cara. Por Uhum. isso que eu falo que o Remo tem que praticamente indenizar os caras para vir. E tem outro ponto também, e aí a questão climática. Hoje em dia, o futebol ele é muita aparência, sabe? Uhum. Como assim aparência? Você quer mandar um jogador para uma Ásia, para um leste europeu, os caras eles podem ter os analistas que forem lá para analisar as ações do jogador por minuto e tudo mais, dentro de campo, se é bom, se é ruim. Mas, por melhor que seja o relatório dele, quando chega no presidente e ele vê um vídeo de um jogo sendo disputado ali no estádio do Castanhal, que o gramado não tem boas condições, com chuva, que fica com muita lama, os uniformes todos sujos, o cara logo pensa, pô, ele joga um torneio de várzea lá no Brasil, Uhum. onde quer que seja. Então esse jogador acaba não sendo aprovado, sabe? Uhum. Cara, tem muitos pormenores assim que torna muito dificultoso. Então assim, o que eu vejo? Que o Remo cada vez mais, Remo e Paysandu, cada vez mais tem que pensar num projeto de fazer captação de atletas aqui no norte mesmo, entendeu? Pegar jogadores aqui do norte e só que fazer uma seleção forte, entendeu? Apostar na questão da racionalização das tomadas de decisões para que a gente pegue jogadores já adaptados a essas regiões, jogadores já adaptados a essa dificuldade e potencialize. Não fazer o contrário, tirar um jogador de uma realidade totalmente diferente para utilizar aqui um ano, depois precisar de outro jogador com as mesmas características. Enfim, eu penso que o Remo tem que fazer, por exemplo, em 2015 o Remo tinha muito jogador, que foi quando subiu para a Série C, tinha alguns jogadores aqui da região, e misturava com jogadores de fora. Eu achava que era besteira, mas com o passar do tempo e analisando assim todo o prisma da situação, eu vi que realmente é importante, é necessário. Mas também não é qualquer jogador que é só por ser do norte tem que trazer. É fazer um processo de escolha muito rígido, sabe? E começando desde da captação para a categoria de base também. O que é um salário bom que vocês falam? O que é um salário alto? Que o pessoal considera um salário alto e ainda assim reclama? Salário alto, depende No da realidade futebol, do né? jogador, né? Aham. Sim. Por exemplo, quando a gente entrou no Remo em 2019, o maior salário era 25 mil e um ou dois jogadores ganhavam isso. Uhum. Esse ano, ao que parece, tem jogador ganhando 60, 70. Caraca. Então, tipo, é muito variável, sabe? Eu não acho que isso seja. Eu acho assim,
o clube tendo condições de pagar, ok, entendeu? O problema é quando traz jogador muito caro e não consegue pagar, que aí a conta fica para depois. E por que técnico não se... Eu acho isso absurdo. Eu quero saber do teu lado aí, tu que sofreste isso. Que técnico não fica, cara? É absurdo isso. Como é que uma pessoa vai desenvolver bem um clube se o cara ele tem que dar resultado em um mês, cara? Mas aí que tá, porque, por exemplo, lembra que eu falei que aqui as cobranças elas são muito voltadas para o curto prazo, para o imediatismo? Uhum. E lembra que eu falei também que há muita volatilidade assim ao longo do caminho? Sim. Então, por exemplo, é muito difícil a gente, como diretor, porque assim, nós sofremos as cobranças no dia a dia, Sim. mas não chega nem perto do que um presidente do clube passa, sabe? Uhum. Que ele é que está ali na frente da TV, ele que está ali representando o clube onde quer que seja, se vai na feira é conhecido, se vai no supermercado é conhecido. Então, assim, como exigir desse cara que ele mantenha uma posição, ainda que impopular, Uhum. sendo que ele precisa mais uma vez, precisa da torcida para pagar as contas, ele precisa dar um retorno ali a curto prazo para que a torcida chegue junto. Como que a gente vai cobrar uma longevidade num trabalho se, por exemplo, o técnico não entrega uma coisa satisfatória desde o início? Uhum. E aí, por exemplo, todo mundo... o Tite era o melhor técnico do Brasil e tal, mas foi mérito do Corinthians ter segurado ele depois de ser eliminado pelo Tolima lá na Libertadores, com Roberto Carlos, Ronaldo e companhia. Uhum. Aí no outro ano o Corinthians deu um salto. O Abel também, o Abel chegou no Palmeiras, teve um momento ali de dificuldade, de desacerto, Uhum. quase foi eliminado de uma competição, não lembro agora, por um acaso, não foi por um acaso, né? Mas, eu acho que foi Libertadores lá contra o Flamengo, que o trabalho já vinha julgado por muitos como em queda. Aí o Davidson foi e fez o gol, e de lá para cá as coisas andaram assim de uma forma magnífica. Uhum. Tiveram muitos técnicos assim que eu acho que seria muito interessante se a gente mantesse. E só que pena que as circunstâncias não fizeram ser possíveis. Mas se eu fosse um presidente, claro, falando assim na teoria, eu apostaria em longevidade, não tenho nem dúvida. Uhum. Trazer um cara e ficar bancando o cara ali, ficar tancando as ações do cara até, se tu acredita nele, ficar tancando até ver se dá certo. Cara, porque tem, assim, o dirigente, o presidente, ele tem muita dificuldade em assumir que, às vezes, os jogadores que estão no elenco não estão entregando, Uhum. ou às vezes as escolhas foram ruins, e é muito mais fácil tu achar alguém assim para dar uma resposta, no caso, tirando o técnico, do que tu esperar o ano que vem para tirar aquelas peças do elenco, para contratar outras para o lugar e ir melhorando, entendeu? Uhum. O Conte, o Antônio Conte tá no Tottenham agora, né? Uhum. E eu vi há algum tempo, alguns meses, eu vi uma fala dele que... Eu gosto do Conte, sabe? É meio maluco assim, mas eu gosto dele. Ele disse que já passaram por lá outros técnicos, grandes técnicos, ele fala e o time não muda, ele fala e o elenco é o mesmo. Uhum. Será que tá na hora de continuar cobrando os técnicos? O que é bacana, assim, ouvir isso dele, e eu digo que ele é maluco, porque ele é o técnico, né? Quando ele fala uma coisa dessa, ele tá Uhum. falando contra o próprio elenco também. O Manchester Mas United está passando por isso, né, agora. pois é, o cara, o Ten Hag, você fala Ten Hag, né? É. O Ten Hag, ele é um bom técnico, cara. Ele é um bom técnico, só que é o cara que tem que ficar, sabe? Uhum. Senão não. E eu penso que tem que ser isso. E o Tottenham tá indo bem agora com o Conte. Só que é difícil a gente falar também de que a gente tá falando. Agora a nossa conversa é de técnicos de alto calibre
contra uma realidade onde tipo, o clube precisa da torcida para ter dinheiro, e para ter dinheiro, né, para ter técnico bom tem que ter dinheiro, né? Qual é o salário médio do salário de um técnico? Do Remo, por exemplo, assim. Aí no norte, tipo, Remo e Paysandu são os que mais se equiparam. Cara, o técnico mais barato que a gente teve na nossa gestão, barato entre aspas, né? Veio ganhando 40 mil reais. Caraca. E o técnico mais caro, eu acho que é 90. Mas assim, é um valor do tipo, como é que é a negociação? Você dá 90 mil reais, o cara geralmente vem técnico, auxiliar técnico e às vezes preparador físico ou analista de desempenho. Então, é 90 mil para os três. E aí eles se dividem, entendeu? O técnico paga a galera dele lá. É Paga basicamente isso. a comissão técnica, né? Exato. E preparador físico normalmente já tem dentro do clube ou o técnico quase sempre traz? Tem um fixo do clube, né? Mas muitos técnicos preferem trabalhar com aqueles que são de confiança. Entendi. E como é que é esse negócio aí de tu estar agenciando atleta agora? Cara, assim, tentando, aliás, duas coisas para te dar uma resposta. Eu falei que são três diretores no Remo, né? E um é muito bom da parte operacional, do dia a dia, de resolver problema, de tratar com o jogador, de gerenciar a crise, digamos assim. O outro, muito bom nisso também. E eu sempre fui o cara assim apaixonado pela questão da prospecção, sabe? De estudar os mercados. Pô, a internet dele travou, Book? 36,58, né? Tá ouvindo, Book? Tô vendo. Então. Rapaz, isso daqui é uma saga. Ô, Ian. Sim, mas voltando, Ian, eu quero saber a gente quer saber da tua agência de atletas. Tu já Tá. tem John Jones, Landu, Não, Kaká. cara, assim, a escolha ela foi porque eu era o diretor mais engajado na questão da prospecção, do pensar e um pouquinho fora da caixinha no sentido de contratações, de estar ali conversando com empresários para tentar entender, de ter a curiosidade de eventualmente ir no mercado de outro país para buscar uma solução. Eu sempre tive essa mente mais aberta para isso. Então, eu me sentia um pouquinho fora da minha zona de conforto, fora da minha assim, da parte prazerosa da coisa, quando era tipo assim meio de campeonato, porque a gente não ia contratar ninguém, era mais gerenciamento de crise. Então, tipo, eu me via assim, porra, não é isso que eu quero, não é isso que me dá prazer. E aí, pensando assim, juntando a paixão pelo futebol, o gosto que eu tenho por viajar, por esse intercâmbio cultural, e a questão daquele olhar assim de ver um jogador e falar, pô, esse cara aqui se encaixa nesse tipo de time, ou pô, esse cara aqui tem uma projeção muito grande pela frente. Aí eu vi na carreira como agente a melhor possibilidade assim de estar sempre trabalhando com o que eu gosto e de sentir uma pessoa realizada, né, que eu acho que é o que importa. O teu foco é mercado externo. Não necessariamente. Depende do perfil de jogador, sabe? Tem jogador que eu olho e falo, não, esse cara aqui vai ser muito bom jogando no Brasil. Se sair, ele não vai... Provavelmente a chance de dar errado vai ser grande. Assim como tem jogador que eu penso, pô, esse cara ele precisa dar uma volta lá fora para quando voltar pro Brasil já volta gigantesco, entendeu? Tu tem jogador onde hoje? Tem jogador dentro e fora do Brasil? Hoje eu resolvi adotar uma política pés no chão, então tenho 4 jogadores. Um na Lituânia, com pré-contrato para ir para o Azerbaijão já em dezembro. Já para a primeira divisão, tudo. E outros 3 aqui no Brasil. Todos ali com uma faixa etária de
O mais novo tem 20, o mais velho tem 24. O mais novo tem 20, o mais velho tem 24. 24 anos é É. uma idade o quê pro futebol? É uma idade, é a idade da maturidade no futebol? O que que é? Cara, 24 anos é a idade em que o atleta ele tem que ter um, um norte para a carreira dele já. No seguinte sentido, com 24 anos ele já, salvo algumas raras exceções, ele já consegue ter uma noção se ele vai jogar o futebol para sobreviver ou se ele vai conseguir jogar para viver uma vida muito boa, entendeu? Uhum. E aí muitos jogadores nessa faixa etária, por exemplo, dos 24, 25, eles já não têm mais a possibilidade de participar de campeonato sub-23, por exemplo, que hoje em dia chama de aspirantes. Uhum. Então, ou vai ou racha, entendeu? Uhum. Ou ele se destaca, ou ele vira aqueles jogadores sazonais. Começa os estaduais, ele está empregado, começa os brasileiros, ele está desempregado. Uhum. Coisa, cara. Uma coisa que me levanta dúvidas daí do futebol do norte. Por que a gente revela tão pouca gente? É porque a gente não tem uma boa estrutura de olheiros, a gente não tem bons clubes de formação, e é por causa disso, ou também, além disso, tem a questão de que a gente é muito acostumado, por exemplo, a jogar a gente joga um futebol de uma maneira diferente aí no norte, cara. Quando eu cheguei aqui no sul, que eu comecei a jogar um pouco mais com o pessoal, eu jogo mais futsal. Mas quando eu comecei a jogar um pouco mais com o pessoal, às vezes ia jogar campo, é inadmissível tu jogar descalço, por exemplo. Como é que tu vai jogar descalço? E algumas vezes eu vi olheiro falar assim: ah, peguei o garoto ali da seleção do Moju. Uhum. Aí ele veio jogar um tempo aqui com a gente, mas ele não sabe jogar calçado, não. Será que todas essas questões culturais também não atrapalham, além da questão da estrutura? O que que tu acha? Cara, eu vou falar dessa questão cultural aí porque ela traz umas histórias bem engraçadas. Mas, assim, o primordial é que a no norte ela não se sustenta. E eu não falo nem da questão financeira, não. Por exemplo, tá tendo campeonato sub-20 agora, certo? Esse campeonato sub-20 começou há um mês, basicamente. Tu tem 30 times, o que é muita coisa, 30 times. Só que desses 30 times, somente 4 ou 5 têm atividades o ano todo. Na verdade, nem o ano todo, mas tem atividades como profissional. Uhum. Tipo um Parauapebas, que joga o estadual, não joga brasileiro. Aí tu tem o Castanhal, que já joga brasileiro. Tem a Tuna, Remy e Paysandu. Ponto. Castelo tá jogando Série D? Então tu tem 5 times ali que vão poder se beneficiar de jogadores que estão nos outros 25 times. Entendeu? E sendo que é uma categoria ali que já estourando a idade, o cara tem que virar profissional. Fora isso, são 10 partidas no ano organizadas pela Federação Paraense. Ou seja, o jogador passa 11 meses treinando e um mês jogando. Como é que vai preparar? Como é que tu vai dar cancha, como é que os velhos falam? Como é que tu vai dar maturidade para esses jogadores adquirirem esse nível de competitividade se eles só jogam 10 vezes no ano, enquanto um jogador de base do Internacional da Vida joga 60 jogos no ano, sabe? Então, assim, ao invés de ser um polo de atração, tu acaba perdendo muito jogador no caminho aí, que tem que fazer outra coisa, que não são vistos, não são lembrados, e não estão ali se provando dia após dia, né? E aí, claro, tu tem um déficit estrutural, que é o Remo consegue alojar mais ou menos assim 8 a 10 jogadores. O Paysandu, até um tempo atrás, tinha uma casa gigantesca que ele alugava para botar os jogadores lá.
mas não é o ideal, sabe? Não tem aquela estrutura para tu alojar o time todo do sub-20, o time todo do sub-17, o time todo do sub-15. Pra molecada morar lá, tu disse. Mais o pessoal que vem para fazer a avaliação, porque muitos também, dariam a vida para jogar no Remo, mas não tem aonde ficar, entendeu? Aqui em Belém. Eu digo até de jogador de interior mesmo, de lá de Marabá, de Parauapebas, a região. Os caras são chamados para vir fazer teste, mas não tem o mínimo de facilidade, entendeu? Então tem que ser tudo do bolso deles, basicamente. E aí só quem tem um padrinho forte ou alguém por trás assim ajudando consegue, né? Eu digo, alguém da família que tem um poder financeiro assim maior de conseguir bancar isso. E em contrapartida, Goiás, Vila Nova estão sempre ali no São João do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, fazendo avaliação, levando os jogadores de lá para Goiânia, para Goiás, e fazem a preparação desse jogador, sabe? Por isso que de vez em quando a gente vê que descobre que tem um jogador na primeira divisão que é paraense e nunca passou aqui nos clubes, né? Uhum. Não é hora, será, da gente, né? Falar como se fosse a gente vai resolver tudo aqui nesse podcast. Mas será que não é hora da gente repensar a estrutura do futebol brasileiro, cara? Cara, parece que ainda não vai mudar isso. Como é que, tipo, aí no norte, por exemplo, a gente tem as dificuldades logísticas, a gente tem dificuldades do clima, a gente divide muito disso com o pessoal do Nordeste, um pouco com o Centro-Oeste, mas não tanto assim. Não, divide, mas parece que o Centro-Oeste tem as suas próprias barreiras, né? Uhum. Aí a gente faz de tudo para ver o nosso time estar lá no topo. A gente compra material original, a gente vai pro campo, a gente compra ingresso, assina pay-per-view, faz de tudo. Só que, cara, não vai, cara. Parece que o máximo que faz. Será que é sempre essa. Será que é sempre a questão cultural mesmo do clube, a questão cultural do estado? Será que também um pouco da estrutura das competições nacionais elas não prejudicam um pouco para que a gente não vá tanto para frente aí no norte? É um pouco de tudo, né? Eu acho que, assim, se a gente for pegar um recorte, comparando ali os 20 maiores clubes do Brasil, nele já há um contraste muito grande, né? No sentido de que os mais ricos são muito ricos e os, assim, entre aspas, mais pobres estão a anos-luz de distância, do ponto de vista financeiro. E aí tem o tão debatido uma melhor igualdade, uma melhor divisão na questão das cotas de TV e tudo. Uhum. Só que, cara, o que a gente tem aqui no Norte é muito o que eu falei. A gente quer colher os frutos, entendeu? Uhum. A gente quer ver o nosso time, numa Série B e jogando bem Série B, brigando para lutar para uma Série A. Mas a gente esquece que, por exemplo, 2011, o Remo não tinha divisão Uhum. e o Remo chegava agora outubro, novembro e dezembro, estava pegando jogador para rodar o Pará inteiro para fazer aqueles amistosos para angariar R$ 10.000, R$ 20.000 nesses interiores aí do Pará. Então, assim, quando a gente olha para trás e compara o que a gente tinha há 10, 20 anos atrás, a gente vê que mudou. O problema é que essa mudança para cá, ela chegou depois de todo mundo. Então, todo mundo está colhendo os frutos à frente, ó. Entendeu? Uhum. Bahia, o Bahia vai ser comprado pelo grupo do City lá. Uhum. O Botafogo que estava capengando aí, fadado a ficar na Série B, foi comprado, entendeu? Houve uma suposta proposta para o Remo ser comprado, mas um cara totalmente picareta, assim, pela forma como ele tratava do negócio.
E aí o Remo acabou recuando. Então, vai mudar muita coisa com esse negócio da SAF, né? Porque vai ter uma injeção de dinheiro assim artificial, digamos, que é de grupos investidores. Mas assim, o que a gente sofre é toda uma questão geopolítica, além da questão do atraso no pensamento, a falta de competições fortes. Por exemplo, a gente tem a Copa Verde. Se a gente for comparar a Copa Verde com a Copa do Nordeste, é humilhante. A Copa do Nordeste paga para os times lá coisa de 10 milhões, 6 milhões. A Copa Verde paga para o ganhador 200 mil. 200 mil? Então... eu jurava que era 1,5 milhão, cara. Não, então tipo, nem se paga, entendeu? Vale a pena jogar a Copa Verde, então? Vale porque o ganhador, tipo assim, ele ganha não da premiação da competição, mas ele ganha porque ele entra na Copa do Brasil na terceira fase. E aí ele ganha a cota lá de 1 milhão e pouco. Mas, por exemplo, o time chega o time é vice-colocado, não vai ganhar nada, vai ter prejuízo, porque não atrai público e tudo. Então, lá no Nordeste, eles conseguiram fazer uma competição que conseguiu movimentar toda a economia da região, conseguiu trazer um dinheiro de forma sustentável para os clubes, porque a competição hoje é intocável e faz um sucesso danado. Enquanto aqui no Norte, como região e como sistema, a gente não se ajuda, entendeu? O Manaus agora está na terceira divisão, mas eu não vejo projeção assim para outro clube chegar à terceira. Não tem mobilização para que seja feito um sistema até artificial para possibilitar uma divisão de recursos para fazer um time de Amapá forte, um time de Roraima forte. Fora que, é a precariedade de locomoção, né? Tudo muito distante, falta de identidade ali de uma região com a outra. É mais fácil para um cara lá do Acre torcer para um Flamengo, para um São Paulo, do que ficar acompanhando o Rio Branco ali por 3 meses e depois não tem mais vida, entendeu? Então, cara, é muita coisa, muita coisa, mas eu tô vendo o futebol brasileiro muito, muito forte. Ficando cada vez mais forte. Melhorando muito. E aí a tendência é que, por exemplo, a Série B fica muito forte, com jogadores que antes eram a nível de Série A. E vai um efeito chafariz, né? Na Série C vai aumentar o nível também. O problema é que são muitos clubes no Brasil que ficam sem calendário. Então tem muita gente desempregada. Sim. Quando vocês montaram o time ali da Série B, o time ali da Série C, que vocês passaram para a Série B, vocês pensaram assim, cara, agora a gente vai trabalhar, a gente vai chegar na Série A? Ou vocês pensaram assim, não, a gente vai lutar para se manter na Série B? Cara, lutar para se manter, assim, falar que, não, vamos chegar e vamos subir é uma presunção que a gente não tem nenhum tipo de pista de que, ou melhor, não tem nada para se apegar que garanta isso, porque a gente vai olhar as 4 últimas participações do Remo, tirando essa do ano passado na Série B, sempre foi brigando para não cair, pô. Sempre foi. Entendeu? Tanto que caiu em 2006. Não, caiu em caiu em 2004, subiu em 2005, se manteve as duras penas em 2006, caiu em 2007. Aí em 2008, não, caiu em 2007, em 2008 fez uma péssima Série C e ficou sem divisão. Então, cara, o histórico do clube nunca foi nunca nos deu indícios de que a gente teria capacidade, nem financeira, agora que está tudo muito diferente, para bater de frente com clubes que iam subir. E tem que falar isso também, é outra realidade. Por exemplo, antigamente, você conseguia, com um time barato, assim, fazer um jogo duro dentro de um campeonato
com a questão dos campos mais ruins, do apoio da torcida, tu conseguia ali se equivaler às duras penas, sabe? Só que hoje em dia, cara, a desigualdade é muito grande. Então, por exemplo, tu tem um clube do interior de São Paulo, só para dar um exemplo, que ganha, só para disputar o Paulistão, 6 milhões de reais. Existe isso, então? Tipo assim, tu vê um São Bernardo ganhando 6 milhões de reais para jogar 3 meses. Então, porra, eles... Primeira coisa que fazem é oferecer 30, 40 mil reais para jogador ir para lá. Então, no estadual, por exemplo, é muito difícil contratar jogador. Muito, muito difícil. Entendeu? Porque tem a região sul que paga mais, tem o Campeonato Paulista que tem a visibilidade, tem o Campeonato Carioca, Pernambucano, Cearense. Então, é contra tudo isso que a gente tem que lutar. Mas nunca foi de, vamos chegar na Série B e vamos brigar para subir. É o discurso que a torcida queria. Eu dei uma entrevista dizendo que a gente tinha que pensar em não cair e eu levei porrada até o fim do campeonato por causa disso. E falando em campeonato, como é que tu vê aí a situação do Remo nesse momento? Como é que vai aí no campeonato? Cara, eu acho que o Remo só passa se ele jogar o que ainda não jogou na competição, cara. Porque se for para jogar, se for para entregar o desempenho que vem entregando, ele vai ser difícil, cara. Vai ser difícil arrancar uma vitória lá em São Paulo. Vai ser quando o jogo? Vai ser... Acho que é domingo, 5 da tarde. Bora ver. Tu saíste antes da queda, né? Foi, isso é em outubro. Ô, Thiagão, uma coisa que tu falou de cultura, tem histórias assim que tu não vai acreditar, cara. Eu acho que tu vem vendo isso de perto, né? A diferença cultural, assim, do povo sulista pro povo aqui do norte. E isso causa muito impacto, cara, porque o jogador do norte, ele é muito apegado, assim, às raízes, sabe? Então, por exemplo, o que a gente observa? Tem jogadores que não querem sair da zona de conforto de jeito nenhum, porque acham que eles tendo um dinheiro para tomar uma cervejinha com os amigos, para morar ali confortavelmente no bairro deles, para escutar o brega deles no final de semana, para não ser muito perturbado, assim, para tomar o açaizinho dele, porra, aquilo ali é a vida que ele pediu a Deus, entendeu? Então, assim, tu vê os caras não fazendo muita força para sair. Eu não vou falar nome por questão de que eu vou estar entrando na intimidade de alguém e, assim, vou estar julgando um poder de decisão que não me cabe, né? Cada um sabe o que precisa para viver ali, tanto da forma espiritual, psicológica quanto material, mas tem um jogador que ele foi disputado pelo Porto, pelo Benfica, em Portugal, ele é paraense. E aí, no segundo ano dele de Portugal, ele começou a sentir muita falta daqui de Belém. Então, ele praticamente largou a carreira lá, veio para cá, para Belém, e começou a se envolver com pelada. Essas peladas aí com casa de aposta, juntava os amigos, formou um time. E agora, assim, não consegue mais voltar para a carreira, porque ele é novo, né? Mas ele não consegue mais voltar para o nível de atuação. Teve um jogador que o Remo vendeu também para Portugal, que foi para lá, não se adaptou. Nas primeiras dificuldades, já ligar para o empresário para voltar para Belém. Cara, e tipo assim, é muito engraçado, sabe? Costuma falar que o jogador paraense, assim, ele é o cara que mais dá problema, entendeu? Para gerenciar a carreira, para administrar do próprio clube mesmo também, porque é o cara que gosta de estar em festa, é o cara que gosta de sair com os amigos, é o cara que não tem muito limite, sabe? Aquela coisa assim de jogar por jogar e jogar para
construir uma vida muito melhor para ele. Rapaz, e os teus atletas? Tu seleciona bem? Tu vai a dedo? Sim, por isso que eu só tenho 4. Pô, cara, o do Maranhão lá tem uma história muito foda, assim, de vida, sabe? Não sei nem se eu posso estar falando palavrão aqui. Mas, Já tá falando desde o início. Vai parar agora? Se quiser, para. Se não quiser, continua. não, ele tem uma história muito bacana, cara, porque como é que foi a situação? Eu tava muito puto, porque a gente tinha perdido um jogo da Série B, um jogo fora de casa, e, pô, já vinha com aquilo na minha cabeça, cara, não é pra mim, eu tô vendo que tem jogador de sacanagem, tem jogador que não tá rendendo o, o que tava rendendo no início do ano, tem jogador com a cabeça que não tá mais aqui e tudo mais. E aí eu tava de madrugada em casa, martelando, vendo algumas coisas de futebol. Aí do nada apareceu nos indicados lá um jogo da segunda divisão do Campeonato Maranhense. Uhum. E aí eu fui ver. E nessa que eu vi, entrou um moleque no segundo tempo, foi o Juninho. Porra, um moleque entrou, jogou uns 30 minutos, eu acho. Não fez gol, não deu assistência nem nada, mas eu bati o olho e falei assim, cara, esse moleque joga muito. E aí eu entrei em contato com ele. Nisso que eu entrei em contato com ele, tipo assim, totalmente sem compromisso nenhum, mas acabou que a conversa foi fluindo e eu falei, cara, talvez esse seja o gatilho para eu dar o start nisso que eu já vinha pensando. Uhum. E aí eu pedi para sair do Remo, porque ó, são coisas conflitantes, né? Uhum. Eu ser agente e ser diretor de um clube. Uhum. Então, juntou a sede com a vontade de comer, basicamente. Eu já estava meio desmotivado e apareceu essa oportunidade. Aí eu peguei o carro, fui lá ver um jogo dele no Maranhão. Tu saiu daí de Belém, tu foi lá para Aranhã, assistir o jogo. Isso. Qual Aí. cidade? Qual cidade lá? Mesmo. Uhum. E aí, conversando com ele, ele falou assim: não, Ian, 3 empresários me procuraram na mesma época que tu, só que eu decidi por ti porque tu foi o único que não me prometeu nada, tu só prometeu trabalho. E os Uhum. outros falavam que iam me levar para clube A, para clube B, clube C. E eu já tinha passado por isso, já tinha sido sacaneado por empresário que prometeu que ia me levar a Portugal e tal. E eu senti sinceridade em ti. E então, se tu estiver começando a carreira agora, vamos junto. Aí eu, beleza. E aí, pô, esse moleque, quando eu conheci ele, tinha 22, não, 21 para 22, já tinha uma filha. E agora até nasceu outra filha dele. E, porra, foi do caralho, assim, porque ele sempre me ajudou muito e falou assim, Ian, arruma um desafio que eu vou, que eu quero crescer na vida e vamos junto. Aí eu falei, ó, Juninho, é o seguinte. Ah, tá. Aí ele despertou o interesse do Motoclube, que é o clube tradicional lá do Maranhão, né? Mas não tá muito bem das pernas. E eu falei, não, vamos pra lá, gente. Aí surgiu a oportunidade de levar ele pra Lituânia. Uhum. Porra, Lituânia é um futebol, não é muito conhecido, não paga muito bem. Só que eu falei, Juninho, é o seguinte, se tu quiser jogar na Europa, tu tem que ir para lá, para algum mercado, Uhum. se provar e a partir daí as portas vão se abrir. Ele falou, não, Ian, vamos. Eu falei, ó, Juninho, o salário é a mesma coisa que tu ganha aqui no Brasil, vale a pena? Ele falou, vamos, Ian, só me leva. Aí chegou lá, pô, ele tem 18 jogos, tem 13 gols e 8 assistências, se eu não me engano. Então, assim, ele, pô, é muito querido Qual a lá. posição dele? Ele joga como falso 9, tá jogando lá como falso 9, mas ele é ponta. Uhum. E todo mundo adora ele lá e ele nunca deu um ai assim para voltar, sabe? Uhum. Pelo contrário, ele falou: Ian, eu vou fazer chover aqui esses 6 primeiros meses, vão aparecer coisas, pode contar comigo para onde quer que seja o país, eu só quero levar minha família no próximo contrato, e é o que vai acontecer.
Aí a gente conseguiu levar ele para o Azerbaijão. Eu fiz um investimento para ele ir para lá. Fez uma avaliação no clube de primeira divisão lá, passou. O que era para ser 1 ano de contrato virou 2 anos de contrato. Esse clube até queria pagar a multa rescisória dele para o clube que ele está agora, mas o clube não aceitou. Seria a maior venda assim, da segunda divisão da Lituânia, por exemplo. E então, assim, ele é o cara que me puxou para cima, sabe? Que me ajudou muito. E é um cara que me ensina muito, apesar de ser 5 anos mais novo que eu, sabe? E aí os outros foram atletas, assim, que eu investiguei muito a questão psicológica, em reunião, peguei referência de outros profissionais e eu sempre tento alinhar isso, porque, cara, tem muito problema assim como tem problema de jogador com empresário mau caráter, que só quer enganar, só quer tirar vantagem, tem jogador também que é mau caráter, sabe? E aí tu faz todo o trabalho, tu ajeita a vida do cara e o cara não reconhece. Então é uma relação de confiança, né? Não adianta tu ter muita gente ali que sabe que não vai fazer as coisas por ti também. Porque na maioria das vezes quem fica com a má fama é só o empresário, né? Mas a gente sabe que tem gente... Pegando esse gancho aí rapidinho, essa questão em empresário, esses problemas, eu me lembrei daquele caso que tá bem famoso no momento. O que tu acha aí, que tá no ramo, aquela questão lá do Luva de Pedreiro, aquela polêmica lá com o empresário? Mason Globe. Cara, eu até assisti esses dias uma entrevista que o empresário dele deu acho que foi pro Perrone, pro Rica Perrone. Não sei se vocês viram. Eu vi a entrevista. Não, eu não lembro pra quem foi, mas eu vi. E aí, assim, eu não sei se foi uma questão, se foram, tipo assim, se foi uma coisa assim que ele precisou de tempo para criar narrativas que possibilitassem a ele justificar o que tinha se passado, mas eu vi muita coisa assim que me chamou a atenção no sentido de, pô, pode ter um fundo de verdade, mas tem muita coisa assim também que eu achei que era injustificado. Por exemplo, uma coisa que eu achei injustificada, ele alega que ele ainda não tinha recebido nada da questão dos contratos comerciais lá com a Amazon e tudo, e que o primeiro recebimento seria agora no final de julho. Só que se as coisas estão dando muito certo, cara, faz o investimento ou tenta antecipar alguma coisa para já dar uma vida melhor pro moleque desde agora, sabe? São essas coisas assim que eu não entendi. Na narrativa dele, ele fala que o que criaram de que o Luva de Pedreiro ainda estava morando lá naquela casa humilde e tudo mais, sem as condições adequadas, ele fala que ele não mexeu naquilo porque senão ele perdia o personagem, sabe? Porque a partir do momento que o Luva de Pedreiro começasse a ostentar nas redes sociais ou ter algum tipo de comportamento assim de luxo, mostrando coisas de luxo, as pessoas iam parar e iam perder o interesse de querer, de certa forma, ajudar com views, com curtida e tudo mais. Isso, assim, eu consegui entender o lado, entender não, né? Eu consegui compreender a ideia por trás, mas os meios eu achei muito questionáveis, sabe? Só que, assim, estavam batendo na questão da porcentagem. Parece que ele tinha 30% ou era 50-50 de tudo que de tudo que ia ser faturado. Só que tem artistas assim que trabalham na parte musical que ganham 30% e o empresário ganhou 70%, sabe? E é uma liberdade que as partes têm, né, para acordar aqueles termos. Mas ele mostrou também que o Falcão tem uma empresa de aposta, né, uma casa de apostas, que o Falcão já tinha tentado várias vezes
fazer uma ação comercial com luva de pedreiro e tudo mais, e que o empresário recusava por achar que não era saudável alinhar a imagem de alguém assim global com uma casa de aposta, né, com esse ramo de atividade, já que ele atinge muitas crianças e tudo mais. E depois ele mostra um áudio em que uma moça oferece pro Luva de Pedreiro, na verdade foi pro pai dele, a possibilidade deles aceitarem uma camisa autografada do Falcão. E se eles quisessem, eles até pagariam uma quantia para ele receber esse presente, entendeu? E falava assim no áudio, mas não, o empresário dele não precisa saber e tudo mais, para não envolver muita gente e tudo. Então, assim, da mesma forma como tem coisas questionáveis nesse sentido que eu falei, tem coisas questionáveis de quem está agenciando ele agora, sabe? Um duelo, né? Um duelo de influência ali sobre a pessoa. Então, assim, o que eu tenho para falar é que ainda tem muito caroço nesse angu aí, véio. Vai dar muitas voltas. Mas tu acha que o Luva de Pedreiro é a vítima, de fato, nessa história? Eu sei que tu é advogado. Eu sei que tu não é só advogado, eu sei que tu é empresário de atleta. E eu te entendo também porque eu sei como é a vida, né, a vida profissional, né, no meio esportivo e tal. Eu sei que a gente precisa saber bem como que a gente fala, como que a gente pisa, como a gente anda, né? Mas tu não sente que o cara é uma vítima nessa história toda? Pelo menos ele é a vítima nessa história toda? O Irã, né? Irã o nome dele? O Luva de Pedreiro? Cara, por todos os indícios, assim, eu não acho que seja, sabe? Porque foi uma forma muito abrupta, assim, que tudo aconteceu, entendeu? Tipo assim, ele do nada fez uma live dizendo que estava revoltado com tudo, aí tirou tudo vinculado ao empresário, fez uma coisa assim, meio que da cabeça dele, e aí poucos dias depois ele já apareceu, tipo assim, agenciado por outra pessoa, sabe? E já tinha essa vontade anterior, digamos assim. Não sei, cara, ele tem horas que ele parece ser muito inocente, tem horas que ele parece ser esperto o suficiente para questionar, para não questionar os termos ali, mas pedir ajuda para alguém, entendeu? Não sei, cara, sou muito cauteloso com essas coisas, sabe? Não tendo acesso aos fatos de fato, não tem como dar um veredito. Esses dias, por exemplo, uma cliente minha entrou em contato com a OAB dizendo que eu não estava fazendo nada no processo e que queria ajuda. E aí o cara da OAB me ligou, foi pesquisar o número do processo que ela tinha dado para ele, disse que fez juízo de valor, disse que eu não tinha feito nada e tudo mais. Só que na verdade ela tem 2 processos, entendeu? E o outro ele não sabia de nada. Eu falei, você tá falando de um, mas e o outro? Que as movimentações são mais recentes e tudo mais. Doutor, é que ela só falou desse. Eu falei, tá vendo? Por isso que não pode tomar juízo de valor, ainda mais tu como sendo um intermediador da OAB, digamos assim. Aí, então essas coisas do dia a dia assim me fazem ter muita cautela, sabe? Ter receio, né? Cara, porque eu não sei, hoje em dia com a internet você pode. Ele podia chegar num famoso assim, falar o que estava acontecendo e o cara ia botar a boca no trombone ou algo do tipo. Mas não sei, cara, é muito estranho, muito estranho. Um jogo de narrativa assim que uma hora se encaixa, outra hora não encaixa. Entendi. É complicado, é complicado. É o tipo de coisa que a gente
conversa às vezes, né, Book? A gente debate. Uhum. E é como é difícil também tomar uma posição sobre coisas, principalmente como essa, assim, toca a vida do cara lá, mas no fim das contas, o que o Luva de Pedreiro é pra gente, em suma, né, no nosso dia a dia, ele é entretenimento, né? Uhum. Então, não Não, é... e o engraçado é que, tipo assim, é o que eu sempre tento fazer, assim, de reflexão. É uma situação que não tem nada a ver com a gente, Uhum. é uma situação que não vai mudar a nossa vida, é uma situação que a gente não tem acesso a nada, mas a gente acaba sendo forçado a meio que Tomar partido. tomar um partido, sabe? Isso é engraçado. Uhum. Ian, mudando abruptamente aqui o assunto, quase abruptamente, porque não é tanto assim, não. Como é que é a tua, tua relação com religião hoje? Eu lembro que na época da faculdade tu era um pouco revoltado com essas coisas aí. Como é que é hoje? Hoje mudou alguma coisa agora que tu é um pouco mais velho, tem família, Não, tem uma cara, criança? tá a mesma coisa. O que eu aprendi mais foi a respeitar. É porque assim, antes eu era meio sem filtro, né? Tipo, era Jovem daquele, né? era aquele chato de o cara falar assim, não, fica com Deus e eu retrucava, entendeu? Tipo, agora eu só aprendi a cultuar a minha falta de crença, tipo assim, pra mim mesmo, entendeu? Uhum. Tô sentindo. Hoje eu me acho um cara assim, com uma mentalidade bem tranquila em relação a isso. E é interessante porque, por exemplo, falando de ser religião, os jogadores que eu trabalho tendem a ser muito religiosos, assim, ser Uhum. muito católicos ou muito evangélicos. A mãe desse menino aí do Maranhão, ela é pastora, tem uma igreja e tudo mais. Uhum. E ao mesmo tempo o empresário que fez um negócio comigo para levar ele para o Azerbaijão, o cara é muçulmano. Uhum. Eu fui para a Argentina e fiquei andando por 10 dias assim com um grupo de judeus. Então, tipo assim, a troca de experiências faz a gente ser mais tranquilo em relação a isso, mesmo eu não acreditando em nada, sabe? Mais tolerante? Não é tolerante, mas saber que eventualmente até as brincadeiras elas podem ferir um pouquinho ou deixar alguém chateado a troco de nada, sabe? Sim, é troco de nada, porque religião normalmente é algo que as pessoas levam muito a sério, né? Algumas pessoas, pelo menos, levam muito a sério, que elas pautam suas vidas. Por exemplo, o muçulmano, eles são mais conhecidos por serem mais firmes, né? Mais fundamentalistas, então eles pautam quase toda a vida deles baseado naquilo, né? Evangélicos, muitas vezes, alguns católicos também. Essa é a tua. Hoje, então, tu continua com essa. Tu é mais tranquilo, mais calmo, procura ser mais sábio, sendo um ar religioso num mundo religioso, num mundo espiritualizado. Mais ou Entendi. menos, né? Porque hoje em dia a gente vê que, que as religiões é aquela coisa até que tu vem batendo firmemente, né, nas tuas redes sociais, que as religiões elas vêm sendo um instrumento, vêm sendo utilizadas como um instrumento para guiar a, erroneamente a vida política das pessoas, né? Uhum. Assim, com um ar de, como é que eu posso dizer, com um ar fundamentalista da coisa, com uma Uhum. roupagem ali teórica dos ensinamentos bíblicos e tudo mais, conseguem fundamentar, ainda que de maneira torta, tomadas de decisões assim que quando tu vai olhar, quando tu vai analisar assim, de maneira racional, tipo, não tem como aquilo ali tá dentro de uma igreja, não tem como aquilo ali tá sendo disseminado por um religioso que tem que segue ali, né, os ensinamentos de Jesus, enfim, Uhum. da Bíblia e tudo. Eu acho que é muito isso. A ideia, pelo menos assim, partindo
tentando ser um pouco empático agora, vou colocar nos sapatos de um ateu. Eu acho que seria coisa, ou pelo menos de alguém religioso, seria algo assim: se existe um Deus, esse Deus é bom, não é esse Deus aí, hein? É tipo isso. Sabe? E se o que a Bíblia fala lá é alguma coisa certa, então eu acho que vocês estão ensinando meio errado, sabe? Exatamente. Eu fico bem chateado com, com esses embates políticos todos que envolvem questões bíblicas, até pelo fato de que essa é minha área de especialização, é teologia, né? E o Book fez seminário. E eu fico bastante chateado porque quando a gente, tipo, pelo menos o foco, no meu caso, aqui eu pastorei uma igreja batista reformada, a gente, tipo, o nosso foco é Jesus, é o próprio Cristo, sabe? Quando a gente se depara com as pessoas, os outros religiosos, os supostos religiosos, que eles pegam as escrituras, eles contorcem e distorcem as escrituras para que eles tenham ganhos para si mesmos, sabe? Visando agora, assim, dinheiro, poder. Porque esse pessoal quer poder, cara. Ninguém quer dinheiro por ter dinheiro. Todo mundo quer ter poder. E dinheiro é o bem de ter poder. Aí eu me chateio muito com isso, cara. Eu me chateio muito com isso. E aí por exemplo, e nem foi esse o intuito, óbvio, de te chamar aqui. Não. Vou Não, fica bom. pregar essa no Ian, vou conversar com ele no final, vou catequizar ele. Mas o que eu fico e me preocupa muito é se a gente está tentando ser luz para o mundo, a gente está tentando ser cartas, sabe, Uhum. para esse novo mundo aqui. Que tipo de conteúdo que estão lendo da gente, sabe? Que Deus que a gente quer que as pessoas conheçam se é isso que a gente está sendo. Então, para mim, é um desserviço muito grande, eu me chateio muito. Por isso que eu consigo ter uma conversa muito mais tranquila. Eu oro, inclusive, a Deus aí que, de repente, tu acabes conhecendo esse Deus conhecendo o Deus que eu Que tem prego, que eu anuncio. a mensagem correta, né, das coisas. Hã? Desculpa que cortou. Que tem acesso à mensagem de fato, né? Exatamente, que tu O, conheça esse Jesus do que tem muito mais dificuldade do que qualquer outro pastor ou religioso que tá distorcendo as mensagens e dizer, cara, não, a gente não tá compartilhando as mesmas coisas. A gente tem muito menos em comum, eu diria, a quem pensa, a quem trata a Bíblia dessa forma que eu condeno, do que às vezes com alguém que é religioso, ou então às vezes até um opositor da fé de fato, sabe? Isso me incomoda muito. o que é. Ah, assim, uma pergunta, Thiago, bem sincera, assim, que eu às vezes me questiono. Tu acha que a gente já chegou num ponto que esse curral eleitoral, digamos assim, para generalizar, Uhum. ele é um caminho sem volta ou é uma coisa assim sazonal, sabe? Eu pergunto porque assim, cada vez mais a gente tem pastores na política e não digo só nos cargos ali após são eleitos, mas nomeados ali para cargos estratégicos, para ocupando ali muitas cadeiras em órgão público, aquelas coisas que são cargos assim de por mandato, né, por escolha, e são políticos que estão indo cada vez mais para esse lado. Políticos não, são não evangélicos, mas Pastores, né? cristãos, eu acho que pode colocar assim, de maneira geral, o pessoal que se coloca como cristão e protetor do bons costumes e tudo mais. E policial, cara. Tu acha que essa mistura, ela hoje, ela é tão forte a ponto de ser um caminho sem volta ou eu digo assim, sem volta no curto prazo, curto e médio prazo, ou é uma coisa assim que sazonal, por exemplo, mudou a chave ali, as eleições foram um resultado não esperado por eles, a coisa vai voltar ao normal. Cara, não, eu posso te responder isso. Qualquer análise que eu faço, qualquer análise, seja sociológica,
ou política, né? E essas questões acabam se misturando muito. Eu faço desse ponto de vista aqui que eu tenho, né? Daqui de onde eu tô. Então, daqui de onde eu sou, tipo, no fim das contas, acabo sendo um tanto um teólogo, né? Então não estranha se a resposta partir daqui, mas eu acho que o caminho é sem volta, cara, agora, pelo menos. Né? Pelo menos a forma como eu interpreto não só como a sociedade está se comportando, como também da forma como eu leio a sociedade a partir do que eu vejo do cristianismo. Então, o cristianismo para mim é muito mais uma lente de como eu vejo a sociedade, sabe? Ele não é algo para qual eu estou olhando, é algo pelo qual eu estou olhando, sabe? Eu acho que sim, cara. A gente vê algumas coisas, por exemplo, ali na primeira carta do apóstolo João, então ele faz três. Ele tem três cartas, três pequenas cartas, ele tem o evangelho, tem três pequenas cartas. Na primeira carta, ele fala muito assim, olha, também vem o anticristo, do qual já tem saído muitos, né? E ele fala que esses outros anticristos que saem aí são aqueles que... Anticristo significa duas coisas. Ou é o homem, ou é aquele que faz oposição a Cristo, ou é aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. E quando eu olho para a situação política do nosso país, pelo menos, eu vejo muito político querendo se colocar no lugar de Jesus como um salvador da pátria, né? E eu vejo que antes a gente tinha isso, dizer, não, todo político quer se colocar como salvador. O problema é quando a gente tem agora a chancela da igreja. E a igreja está projetando nas pessoas que querem ser política, e nas pessoas que são políticas, em pessoas que são políticas, não em todas, essa vontade, esse desejo de que elas tragam redenção para elas, entende? Então agora chegou a nossa vez de chegar ao poder, sabe? A gente vai reformar a cultura agora, a gente vai redimir a cultura, fazendo todas as mudanças necessárias a partir do topo, sabe? Aí vai ser como tu falaste antes da mudança, teve a mudança na Série A e agora a Série B tá melhor, e é um efeito chafariz, sabe? Então a gente vai lá do topo, e lá do topo vai ter esse efeito chafariz aí, e tudo vai mudar. Só que isso parece tão impregnado, cara, tão impregnado, não parece que vai mudar. E eu vejo isso no fato de que igrejas evangélicas se racharam por causa que parte da igreja era bolsonarista, por exemplo. E outra parte rachou porque outra parte era de esquerda. E outra parte não, tipo, não acha que não é isso que define o que é a igreja. Para mim isso é uma vergonha muito grande. Eu acredito que isso manchou muito mais a imagem dos evangélicos. Isso é uma vergonha grande para mim, porque tipo, eu sou evangélico, então é normal que acabem me associando a esse tipo de coisa, ao book é a mesma coisa. Então eu não acho que vai melhorar a curto prazo, não. E aí resta a gente que pelo menos está aqui, cara, lutando, tentando ser equilibrado é ser fiel, né? É tentar estar certo. É a gente continuar se opondo a essas coisas. E aí a gente volta àquela frase dos reformadores lá. Igreja reformada sempre se reformando, sabe? Tem que continuar. Não para. É tão engraçado, cara, que o meu pai, sempre foi averso à religião, sabe? Sempre, 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 sempre. E aí, de tanto discurso, de tanta aquela situação nós contra eles, a gente tem que salvar a nossa civilização, a nossa população do mal, de não sei quem, das contas, que de vez em quando eu pego ele assistindo canal de... Não é culto, né? Mas aquelas coisas católicas, assim, fervorosas, sabe? Uhum. E aí eu falo pra ele, eu falei, pai, mas você nem era ligado à religião, como isso? E aí quando vai ver é pastor também? Até me perdi. Na igreja católica é padre, né? É o padre, tipo, ratificando, chancelando o discurso para uma multidão que ele já escuta no quê? Na Jovem Pan, que ele escuta no WhatsApp, e colocando a fé misturada ali, sabe? Aquela pitada daquele discurso do medo, sabe? Discurso que movimenta muita gente. Por isso que eu perguntei,
por exemplo, em contato com o povo, né, que é muçulmano e tudo, eu consigo fazer um link, assim, sabe, do que acontece nesses países mais radicais, a forma como as coisas foram se tomando. Claro que aqui eu sou meio cético que isso ganhe tanta força, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, como será se tudo der certo para esses caras, entendeu? Uhum. Pô, se isso terá um limite, assim, no sentido do até onde vão em nome da perpetuação do que acham que é a boa moral, bom costume, sabe? Todo esse tipo de coisa, assim. E aí eu fico muito reflexivo quanto a isso, entendeu? Tem muitos, por exemplo, de todos os islâmicos que eu falo, e eu não conheço a realidade dos que moram aqui no Brasil para falar, mas são pessoas assim que em contato com outras culturas ficaram muito revoltados com a própria maneira como, no caso lá, é o país lida na vida das pessoas em nome de uma religião, sabe? Uhum. E aí eu fico com isso na cabeça, assim, direto. Não, eu te entendo. É de dar um medo. Eu não acho que. Eu acredito que nenhuma das possibilidades que nós temos aí, os prováveis candidatos no segundo turno, eu não acho que nenhum dos dois é bom. Não acho que um é melhor que o outro, por sinal, não acho, não. Acho que os dois são equivalentemente péssimos. E as No, políticas são as mesmas, né? Populista. Eles são muito parecidos, muito parecidos. É só muda a cor da roupa. O que me incomoda muito mais é porque aquilo que é mais rico para mim, o que é mais precioso para mim é a questão do evangelho, as escrituras, e eu vou me incomodar muito mais com aquele que faz uso das escrituras, sabe, para poder manipular o povo. E isso me incomoda muito. Eu acredito que a gente tem que falar de política dentro da igreja, mas não no púlpito, não nas pregações, não nos cultos. Você conversa com as pessoas. Sabe? Uhum. A gente conversa de tudo, a gente conversa de emprego, a gente conversa de negócio, a gente conversa de política, né? E a gente tenta encontrar um equilíbrio bíblico, mas púlpito não é para isso, né? Púlpito é para uma coisa, para pregar a palavra de Deus, e não é para fazer campanha. Púlpito não é palanque. Então, quando toca nesse tipo de coisa para mim, cara, eu fico irado, cara. Eu fico muito chateado, sabe? Mordido. Eu fico muito mordido, sabe? Tem dois lutadores históricos de boxe aqui no Brasil. É o Todo Duro e o Holyfield. Já lutaram várias vezes e já estão bem coroa. Uma das coisas que um fala pro outro sempre é que quando eles vão brigar, que eles se encontram, eles falam assim: eu vou lhes bagaçar, sabe? Eu vou lhe quebrar todinho. E às vezes me dá essa vontade, sim, cara, de dizer, poxa, tem que acontecer alguma coisa para esbagaçar esse pessoal aí, cara, porque eles estão fazendo tudo errado, sabe? Mas aí também é cair na mesma coisa, né? Não é? Eu fico preocupado, cara. Eu fico preocupado. Mas, rapaz, é assunto para Outro podcast. outro podcast. Eu me empolgo muito com isso daí. Tu pegou Tá- no meu ponto mais fraco que tem, cara. tá, mas agora que começou a ferver, né? É, cara, tem que voltar a gravar vídeo pro meu canal lá. Eu tô até ajeitando, tô aqui no escritório, tá tudo ajeitadinho já, só pra voltar a gravar. Só falta eu me organizar. Ian, eu vou ter que te agradecer, cara. Muito obrigado. Nada, vamos nessa. Eu não pensei que tão cedo a gente ia bater um papo assim. Na faculdade a gente nunca bateu papo assim, É. né? E uma faculdade é isso mesmo. Não sei nem o que eu fazia lá no Cesupa, cara. Eu sei qual, eu sei qual era o curso porque tá escrito. Mas, cara, foi muito bom, muito agradável conversar contigo. Foi muito bom saber das coisas do Remo. Eu gosto muito do Clube do Remo. Não torço contra o Paysandu, mas eu acabo sendo um remista, né, de fato. Eu uso camisa do Remo aqui. E eu tenho que confessar também que eu sinto muito orgulho, cara, de ti, de saber que o trabalho que tu fizeste lá no Clube do Remo, eu considero um trabalho muito bom.
Eu sei que foi em equipe, mas eu considero um trabalho muito bom. Tenho orgulho de saber que um colega de sala tem êxito nas coisas que tem feito. Espero que tu tenhas ainda mais no teu trabalho, tenha muito êxito na tua família, que é mais importante ainda, e que tu vais bem, né? E mais ainda, tem uma coisa muito mais importante ainda, que eu espero que tu conheça esse Jesus que eu tanto prego, né? Domingo a Amém. domingo, dia após dia. E quem sabe a gente não volte a bater papo de novo, cara. Tem tanto coisa a mais, tu vai ter tanta história a mais pra Ah, contar cara, pra tem gente. muita coisa para falar, até, tipo assim, da própria agência mesmo, por exemplo. Infelizmente não deu tempo de tocar nos assuntos, assim, de, pô, negociação, diferença de entender a diferença na forma de pensar, assim, por exemplo, tive um problema grave com o povo lituano lá, que o pessoal da ex-União Soviética, então, pô, isso é uma maneira de pensar que me incomoda, de ver o mundo de uma forma que me incomoda. Ah, cara, tem muita coisa, tem muita coisa, tem esse papo livre também, assim, sobre a questão da política, como eu enxergo. E, assim, Thiago, o que eu tenho para te falar, cara, é que, assim, independentemente da religião, algo do tipo, uma coisa que eu sempre tento ser na minha vida, e ainda que, entre aspas, não me traga um crescimento tão rápido financeiramente, que hoje em dia, pelo que a gente acaba sendo julgado, eu tento ser justo com tudo, cara. Então, tipo assim, o que me move, todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, assim, eu posso errar, posso acertar, mas eu sempre tento ser justo, assim, no que eu faço, entendeu? Então, isso me aproxima muito mais de ti, por exemplo, que é um cara que é religioso, mas é um cara racional, do que pessoas, assim, sem religião, que só querem obter vantagem para si das coisas, e me afasta também de evangélicos que são muito fundamentalistas, que não conseguem ver o mundo de um prisma assim que a gente espera, que é de justiça, de empatia, de tentar se colocar no lugar do próximo, de tentar ajudar o próximo. Então, cara, para pessoas que têm esse tipo de pensamento, eu sou só ouvidos e tento estar perto sempre. Agora, para pessoas assim que são muito radicais ou que só pensam em si, eu já tento me afastar um pouquinho. É bem isso. Eu também acho que é bem isso aí. Eu concordo muito. Mas muito obrigado, cara, de verdade. E aí, Buquinho? Cara, Ian Oliveira, uma pergunta, uma última pergunta aqui. São duas e uma. Ficar conversando, pô, a gente tá aqui. Aham. Tô deixando aí os colegas de classe à vontade, enquanto eu escuto o chorinho do meu filhinho aqui. Tu que tens essa experiência aí e tal, aí de dentro, né, de um dos clubes mais importantes aqui do Norte, aí eu te pergunto, qual é o melhor, Remo ou Paysandu? E qual é a maior torcida, de verdade? Cara, falar No teu ponto de vista e nas informações que tu tens. falar de maior torcida é difícil, né? Mas eu acho que a torcida do Remo tipo assim, é mais testada, digamos assim. Eu acho que é mais apaixonada, mais aficionada, sabe? A torcida do Paysandu eu vejo que é mais racional, assim. Consegue separar a situação do, por exemplo, eu não sei se tu é Paysandu, os terremistas, Você é mas... sem vergonha, rapaz. Hã? Tu é Você é sem Paysandu? vergonha, isso sim. Sou Paysandu. Tô dizendo. Eu não sei se tu tem a mesma leitura que eu, mas, tipo assim, se a torcida do Paysandu vê que tem algo errado, ou se não concorda com alguma coisa, ela não faz nenhuma questão de estar no estádio. Ela protesta mesmo, ela não tá nem aí. Mas, em compensação, quando o time tá respondendo, ou quando ela vê que os jogadores se entregam, que há
essa contraprestação, digamos assim, ela chega junto. A do Remo eu já vejo que é ela por ela mesma, entendeu? Tipo, às vezes chegava no momento que eu, como remista, eu ia muito mais pro estádio para ver a própria torcida do que para ver o time em campo, sabe? Eu acho que é por aí. Agora, quem é o maior? Eu costumo falar que de tradição é o Remo, mas desportivamente falando, não dá para ter muita comparação, sabe? Quando a gente fala exclusivamente de títulos, entendeu? Uhum. Obrigado. Essa última informação aí foi muito importante para os meus correligionários. Quando ouvirem o nosso episódio, eu precisava justamente desta confirmação. Não, mas é legal. São dois times. Tá vendo? Eu tento ser A gente gosta muito de justo. zoar, né? É uma das partes mais divertidas do Remo e Paysandu, essa parte da zoeira. Foi justo. E os dois times são muito importantes, né, no nosso cenário. E a gente tem uma galera aqui que a gente tem essa cultura dessa zoeira aí do repá muito forte. E aí, sempre que a gente tem essa oportunidade, então eu já tô produzindo material aqui para isso também. Mas Eu não pode sabia que falar. ele jogava bola, eu não sabia que ele torcia para um time. Quem, eu? É, Pois é, cara, eu jogo Por bola, incrível que pareça, torço, acompanho com todo futebol. esse semblante, com todo esse corpinho aí, Eu gosto mais de ele tá MMA, né? comandando, ele tá quase comandando lá um clube de futebol master na cidade dele. Eu fui jogar lá, eu comecei a jogar bola no local aqui, tinha muita gente acima de 70, sabe? caralho. É sub-80 lá, a média lá, uma categoria de base. O Thiago nunca fez tanto gol na vida dele. Faço muito gol lá, cara. O dia que eu fiz 7, cara. Um goleador. Eu nunca tinha feito isso nem no jardim de infância, cara. Não, mas o pessoal lá é bom, porque o pessoal é bom de bola mesmo. Mas te deixam tudo na cara do gol. Só empurra, aí é fácil. Tem muito Mas, Ian, cara, a gente está chegando ao final do nosso episódio. E prazer em te conhecer, né? Vai ser aí mais um colega aí, né, de estrada do Thiago, período aí de faculdade, né? Vocês estudaram juntos. Uhum. Nem sabia que o Francisco Helder também tinha sido dessa parceria aí. Realmente Belém é um ovo, né? Como a gente fala. Galera, Acho que ele nem lembra de mim. bora ver se ele assistir esse episódio, que ele meio que implica com o Thiago, né? Com umas coisas aí. Eu Bora ver se ele não aceito participar de conversa aqui, cara. é implicante com o Thiago. Eles têm alguma coisa aí que eu ainda quero interpretar melhor, quero entender. Meio quilo de arroz que ele aceita. Rapaz, pois é. Então, valeu, prazer, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. E estamos chegando, então, ao final do nosso episódio. Você que ficou com a gente até o final, a gente agradece muito. Continue com a gente. Espero que você tenha gostado. E nos acompanhe aí nos próximos lançamentos também que a gente vai estar fazendo. E se você tiver ainda mais algum agradecimento, Ian, fica à vontade aí para falar, que aí a gente já vai finalizando aqui. Eu queria agradecer aí o convite, né? A lembrança do Thiago. E, pô, cara, quando quiserem bater um papo aí, só chamar, a gente ajusta. Como eu falei, eu falo pelos cotovelos, então o papo flui. E eu queria pedir desculpa pelos palavrões, que são mais uma maneira de se expressar do que o significado de fato. E desculpa também às vezes que eu viajo, porque eu falo que eu tenho um transtorno de déficit de atenção não diagnosticado. Ixi, meu amigo, Eu tu veio começo pro a lugar certo. falar e aí no meio eu perco o raciocínio e para voltar eu fico viajando. Quero te falar que aqui tu estás num clube que não tem nenhum muito bem da cabeça. Então,
um pouco desajustado aqui. Fazer o quê? Mas Pô, a caí gente da vai rede levar. quando era criança. Eu comi veneno com 2 anos de idade. Não sei se teve alguma coisa a ver, mas dizem que afetou a minha alimentação, né? Vai saber. Mas então, cara, valeu. Estamos chegando ao final do nosso episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro. E a gente conversou com Ian Oliveira. Ian, muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço para todo mundo aí que está com a gente. E até mais. Até mais, Thiago. Valeu. Valeu, Buquinho. Falou!